Estaremos participando juntamente com você das revistas da Escola Bíblica Dominical, ou então, se você quiser nos convidar para outra coisa, nós também ministramos sobre missões, sobre família, sobre dons do Espírito Santo, aí estudamos sobre isso, ministramos. Em todos os lugares nós oramos por curas, por milagres, batismo no Espírito Santo, libertação e principalmente por salvação de almas. Então nos convide, estaremos aí pregando o Evangelho, ensinando a Palavra de Deus. Vamos então agora ao nosso questionário. Questionário da lição 10, as 70 semanas. Responda conforme a revista da CPAD do quarto trimestre de 2014 para jovens e adultos. O tema do trimestre, a integridade moral e espiritual. O legado do livro de Daniel para a igreja hoje. Comentarista da CPAD, pastor Elianai Cabral. Então complete os espaços vazios e marque com V as respostas verdadeiras e com F as falsas. Primeira pergunta dentro do texto áureo para completar. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. Daniel 9, 24. Segunda pergunta dentro da verdade prática para completar. Deus revela os seus mistérios a quem reconhece a sua soberania e submete-se à sua vontade em amor e contrição. Dentro agora de comentários e introdução, pergunta número 3. Diferentemente dos capítulos anteriores, o 9º capítulo de Daniel descreve qual futuro? Então, o futuro de Israel. Parte número 1, Daniel intercede a Deus pelo seu povo. Daniel 9, de 3 a 19. Pergunta número 4. Qual o tempo da profecia de Jeremias e em que tempo se cumprirá? Então, Daniel, agora um ancião, ainda exercia suas atividades políticas sob o domínio de Dario. O profeta esquadriou a mensagem do livro de Jeremias e descobriu que a profecia de Jeremias determinava um tempo de 70 anos de cativeiro para os judeus. Logo, este tempo marcado pelo sofrimento chegaria ao fim. Ao compreender a mensagem, o profeta Daniel orou a Deus pedindo-lhe o cumprimento da promessa ao seu povo e que, por fim, ele restaurasse o reino a Israel. Pergunta número 5. Como foi a oração de confissão de Daniel pelos pecados do seu povo e seus? A oração de Daniel demonstrou uma atitude confessional e de reconhecimento da culpa. Ele não apenas informou a culpabilidade do seu povo, mas a sua própria também. Pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. A despeito da sua integridade, Daniel não foi presunçoso diante da justiça de Deus, pois ele colocou-se debaixo da mesma culpa do povo e suplicou perdão a Deus. Pergunta número 6. Como Daniel reconheceu a justiça de Deus em sua oração? A princípio, como um ser humano imerso no sofrimento, Daniel não compreendeu a manifestação da justiça de Deus contra o seu povo, mas ao mesmo tempo ele estava convicto acerca da perfeição da justiça divina. Não podemos confundir os juízos de Deus com os acertos de contas humanos. A justiça divina não é a justiça humana. Parte número 2. Deus revela o futuro do seu povo. Pergunta número 7. O que pode significar o cálculo de 70 semanas? Daniel confirmara que Jeremias profetizou os 70 anos do exílio de Israel. Na Bíblia, o número 70 ganhou um sentido profético. Cada dia da semana pode significar um ano, cada semana um período de 7 anos. As 70 semanas compreendem o período de 490 anos, 70 multiplicado por 7. Pergunta número 8. O que quer dizer a expressão 70 semanas? Complete. Então, letra A, explicação. O versículo 24 afirma que Deus determinou as 70 semanas. O bloco que forma os versículos 24 a 27 é profeticamente dividido em 3 grupos. Então, o primeiro grupo, 7 semanas, ou seja, 49 anos. Segundo grupo, 62 semanas, ou seja, 434 anos. E terceiro grupo, 1 semana, ou seja, 7 anos. Estes somam as 70 semanas. O primeiro grupo, então este grupo aí de 7 semanas, ou 49 anos, é o início então dessa profecia. Deu-se com o decreto da reconstrução de Jerusalém. Os principais estudiosos do assunto concordam que se trata do decreto de Artaxerxes Longímano, baixado em 445 a.C. Então o segundo grupo aí, que é o grupo de 434 anos, é o período do advento do Messias, Jesus de Nazaré. Neste tempo o Senhor foi morto e mais tarde Jerusalém foi novamente destruída através da liderança do general do exército romano, Tito, em 70 d.C. E agora o terceiro grupo, que é esse grupo aí que equivale aos 7 anos finais. Esta semana ainda não aconteceu. Compare o versículo 27 de Daniel com Mateus 24:15 e veja como se trata de uma profecia que ainda não se cumpriu. Esta última semana refere-se então ao período que
implicará o advento do anticristo e o início do tempo de tribulação para Israel. Pergunta número 9. Quais os 3 príncipes mencionados na profecia de Daniel? Então aí o primeiro príncipe é o Messias. O segundo apareceu posteriormente e destruiu a cidade de Jerusalém e o santuário em 70 d.C. Trata-se do general Tito. E o terceiro príncipe aí surgirá no futuro, na última semana profetizada por Daniel. Este príncipe não é o Messias tirado, mas certamente o personagem mais poderoso que é Antíoco Epifânio e o general Tito. Trata-se, portanto, do anticristo. Pergunta número 10. Qual o intervalo que precede a 70ª semana? O estudo das Escrituras demonstra um longo intervalo de tempo que precede a 70ª semana. A Bíblia identifica esse intervalo profético como o tempo dos gentios. A comunhão espiritual entre judeus e gentios, mediante a salvação em Cristo, formou um novo povo para Deus, a Igreja. Atualmente estamos no tempo da graça de Deus e temos de anunciar o ano aceitável do Senhor para o mundo inteiro. Após o tempo gentílico virá a última semana, que é identificada pelas profecias bíblicas, significa um tempo de grande tribulação. É nesse tempo que o assolador, isto é, o anticristo, ou o homem do pecado, ou o homem de perdição, virá sobre a asa das abominações. Os sinais que precedem a revelação dessa figura abominável estão ocorrendo por toda parte. A Igreja de Cristo não mais estará neste mundo, pois a noiva do Senhor será arrebatada antes do tempo da tribulação. Parte 3. Os propósitos da 70ª semana. Pergunta número 11. Quais os propósitos da 70ª semana? Então, primeiro, revelar aí o homem do pecado, trazer os juízos de Deus na grande tribulação e revelar a vitória gloriosa do Messias. Pergunta número 12. Como se dará a revelação do homem do pecado? Quem será esse personagem do livro de Daniel? Então, de acordo com as profecias, nem Antíoco Epifânio, nem o general Tito foram objetos aí das predições do versículo 27 de Daniel. A passagem bíblica começa com o pronome ele, também identificado como o rei de cara feroz, o chifre pequeno, o animal terrível e espantoso. Em o Novo Testamento, ele é identificado como o anticristo e a besta que saiu do mar. Apesar de apresentada numa linguagem simbólica, a personagem é literal. Trata-se de um líder mundial poderoso que chamará a atenção das nações pela sua diplomacia, astúcia e inteligência política. Pergunta número 13. Como será a grande tribulação? Então, o anticristo fará uma aliança com muitos por uma semana. Note a expressão com muitos. Esta quer dizer que o anticristo fará uma aliança com Israel, mas de início essa aliança não será unânime entre os judeus. O anticristo terá influência suficiente para impor a sua liderança política e, por fim, alcançar sucesso na sua completa aceitação entre os judeus. A força política do anticristo será reconhecida nos 3 primeiros anos e meio, isto é, na primeira metade da última semana, quando a marca desse tempo será um período de falsa paz e harmonia. Surgirá um tempo de sofrimento e tamanha aflição em todo o mundo. Perseguição, humilhação e morte serão a tônica desse tempo, a segunda fase da grande tribulação. Antes de tudo isso ocorrer, a igreja será arrebatada e estará para sempre com Cristo na glória. Pergunta número 14. Como e quando será revelada a vitória gloriosa do Messias? Então, Jesus Cristo, o Messias prometido, será revelado quando da sua segunda vinda visível sobre o Monte das Oliveiras. O rei aniquilará por completo o poderio do anticristo, do falso profeta e do próprio diabo, e estabelecerá um reino de paz e harmonia no mundo todo. Esta é uma mensagem de esperança para o nosso coração. Não tenhamos medo, creiamos tão somente. Breve Jesus voltará. Alegremos-nos nessa esperança. Conclusão, pergunta número 15 para completar. Vivemos um tempo de incredulidade. Muitos se dizem teólogos, mas negam e desprestigiam as profecias bíblicas. Eles preferem as alegorias ao invés de se debruçarem sobre as Escrituras e estudá-las com fé, graça e humildade. Entretanto, a igreja não pode rejeitar as verdades futuras de nosso Senhor. Portanto, corramos e prossigamos em conhecê-lo mais, sabendo que um dia tudo será desvendado aos nossos olhos. Glória a Deus. Aleluia.